Segurança em Foco. Segurança em Foco no ar, nós vamos falar sobre a situação dos ciclomotores, de quem tem um ciclomotor, que agora vai ter que regularizar esse veículo. E para a gente entender essas regras, nós convidamos o diretor de habilitação e veículos do Detran Espírito Santo, que é o Rafael Percas, que está conosco nesta manhã. Rafael, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Bom, por que agora fazer essa regularização dos ciclomotores, esse prazo até 31 de dezembro, ainda gera muita dúvida sobre o que é um ciclomotor, é a mesma coisa de uma bicicleta elétrica, é como se fosse uma moto. Vamos explicar para o nosso ouvinte quem precisa fazer, o que é um ciclomotor e esse prazo, Rafael? Claro, essa é uma dúvida que está bem em evidência agora com o fim do prazo para a regularização, né? Uhum. Eu acho que primeiro a gente gostaria de começar explicando a exigência da norma. Essa é uma exigência normativa do CONTRAN, através da resolução 996, que está em vigor desde julho de 2023. Então essa regra ela já está posta desde julho de 2023, a obrigatoriedade para o registro e emplacamento do ciclomotor. Uhum. Bom, não deve ser confundido com o emplacamento de bicicleta elétrica, que não é exigido pela norma. Uhum. E aí esse prazo até o próximo dia 31 de dezembro de 2025 é para a regularização dos veículos que foram adquiridos anterior à entrada em vigor da norma, ou seja, que foram adquiridos antes de julho de 2023. Entendo. Mas os que vieram depois também vão continuar tendo que emplacar, né? Sim, exato. Os que vieram depois, que foram adquiridos após a entrada em vigor, esses veículos, ao serem comercializados, eles já devem possuir o chassi registrado na Base Nacional de Veículos Automotores e já devem ser emplacados. Então, a gente já tem essa exigência posta e o prazo para regularização são só para esses adquiridos anterior à entrada em vigor da resolução. Ou seja, quem compra a partir de julho de 2023 já compra e já sabe que tem que emplacar. Quem veio antes é que precisa fazer isso e ainda não fez, mais de 2 anos, 2 anos e meio depois. 2 anos e meio depois, e aí a gente ainda vê gente circulando sem o devido registro desses veículos. Quem não fizer até o prazo, o que acontece, Rafael? O ciclomotor, ele é um veículo automotor igual aos demais, igual um automóvel, igual uma motocicleta. Após esse prazo de 31 de dezembro de 2025, o condutor que por acaso for flagrado transitando na via pública sem o registro, ele está passível das punições previstas no CTB, como infração de trânsito, recolhimento desse veículo ao pátio e demais consequências previstas para um veículo comum, né? Uhum. Bom, ouvinte aqui já perguntando, então, qual é a diferença de um ciclomotor para uma bicicleta, para uma moto? Sempre tem que detalhar isso, né, Rafael? Uhum. A diferença principal, às vezes, visualmente, eles não aparentam ter muita diferença, né? A gente tem que separar nas categorias o ciclomotor, que é o que está exigido na norma do registro e emplacamento. Ele é um veículo que ele tem uma distância entre eixo acima de 1,30 m, ele tem um tamanho de guidão mais de 70 centímetros e ele pode ser tanto um ciclomotor elétrico quanto um ciclomotor a combustão. E a principal diferença está na potência e velocidade. Se é elétrico, ele tem potência entre 1.000 e 4.000 watts, com velocidades até 50 km por hora. E se a combustão, ele tem a potência de 50 cilindradas, também limitado à velocidade de 50 km por hora. E aí a principal diferença é que esses veículos, eles têm que ter os equipamentos de segurança, né? Ele tem que ter espelho retrovisor, um farol dianteiro na cor branca ou amarela, lanterna traseira na cor vermelha, velocímetro, buzina, pneu em condição de segurança, tem que circular na via pública, o condutor precisa estar utilizando capacete e possuir CNH na categoria A ou ACC.
Isso para o ciclomotor, né? E as bicicletas elétricas, ela tem umas diferenças, né? A gente não tem a exigência do registro e emplacamento e nem a exigência da habilitação para a condução desse tipo de veículo. Eles devem circular na ciclovia e tem potência e velocidade limitadas, não podendo ultrapassar até 32 km por hora. Então, o ciclomotor pode chegar a 50 e a bicicleta a 32 no máximo. Exatamente. Já ouvimos ouvintes aqui dizendo que tem jeito de burlar o sistema da bicicleta elétrica para ela também chegar a 50 km por hora. Isso é uma preocupação bem grande, né? Porque a partir do momento que o proprietário daquele veículo ele faz uma alteração na potência daquele veículo, ele está sujeito às fiscalizações. Então, se ele é abordado numa bicicleta elétrica e essa bicicleta elétrica ela está com potência acima do permitido, ela deixa de ser enquadrada num quesito de bicicletas elétricas, né? E aí ele passa a sofrer as sanções passíveis daquela condição de alteração daquele veículo, né? Uhum. Agora, você falou sobre todas as características do ciclomotor, que eles precisam andar em via pública, ter uma velocidade de até 50 km por hora, tem que ter farol, lanterna, tem que andar com um capacete, com equipamento de segurança. E a gente falou da diferença do ciclomotor para a bicicleta elétrica. Uhum. Mas qual a diferença do ciclomotor para uma moto, então? Porque visualmente, bicicleta e ciclomotor podem até se confundir. Mas a gente não confunde um ciclomotor com uma moto, né? Tem tamanhos diferentes, né? A robustez é outra, né? A principal diferença está na potência, né? Uhum. A regra de circulação, a regra de emplacamento e de categoria, ele permanece a mesma, né? Dos equipamentos de segurança, as motos também precisam de farol, lanterna, retrovisor, buzina, pneus em condições. E aí a diferença é que as motos, elas partem de potências acima de 50 cilindradas, né? Então, a partir do momento que eu tenho um veículo acima de 50 cilindradas ou de 4.000 watts de potência, ele deixa de ser um ciclomotor e passa a se enquadrar numa motocicleta ou motoneta, né? E vale lembrar também que quem tem habilitação A pode dirigir moto e ciclomotor. Mas quem tem só a ACC não vai pilotar uma moto porque vai dar ruim, né? Exatamente. A ACC, a habilitação na categoria ACC, ela é uma autorização para a condução de ciclomotor, limitada a isso. Uhum. Já a categoria A, ele sobrepõe a ACC, então quem é habilitado na categoria A pode conduzir, sim, um ciclomotor, diferente de quem é habilitado só na ACC, que não pode conduzir uma motocicleta com a exigência de categoria A. Nossa, a dúvida, ela é constante aqui dos nossos ouvintes, Rafael. Eu tenho aqui, o Charles. Como é que fica a circulação de qualquer um nas calçadas? Porque a gente vê todo mundo rodando em calçada, inclusive quem tem placa. E aí? Pergunta do Charles. Essa é uma regra de circulação posta no CTB. O ciclomotor, ele não pode transitar na ciclovia, né? Ele tem por obrigação transitar na via pública, no mesmo sentido dos carros, respeitando as regras de circulação, igual um veículo normal, igual um automóvel, uma motocicleta. Ele precisa respeitar o semáforo, os limites de velocidade da via, não podendo, em hipótese alguma, circular em ciclovia ou calçadas com esse tipo de veículo. Agora, o curioso também é que, como você falou, que antes de julho de 2023 o pessoal não emplacou e precisa cumprir esse prazo agora, podem ter ciclomotores irregulares circulando na ciclovia mesmo. E como você disse também que eles são parecidos, como é que o ouvinte pode perceber? Não, isso aí é um ciclomotor. Só pela velocidade? A velocidade, visualmente é muito difícil você fazer essa distinção, né? Uhum. Geralmente as equipes de fiscalização de trânsito, os agentes de trânsito e guarda municipal conseguem, na abordagem, fazer essa identificação e distinção desses veículos, né? Então, a gente precisa dessa abordagem, dessa fiscalização, que ela é rotineira e acontece. E o principal de tudo é da conscientização do proprietário desse veículo, né?
Eu acho que é o mais importante, é sobre a conscientização, o convívio em sociedade, para a gente poder saber, respeitando as regras, circular com requisitos de segurança na via pública, né? O Fernando está aqui dizendo que certa vez em Vila Velha estava um trânsito parado ali naquela orla e aí ele fala agora que é ciclomotor, porque tinha placa, subiu naquela subidinha de deficiente físico e pegou a ciclovia e foi embora para fugir do trânsito lento da orla. Se um guarda tivesse ali, ele está só fazendo essa observação, mas eu aproveito para te perguntar, se um guarda municipal, se a polícia de trânsito tivesse ali, poderia multar esse ciclomotor, mesmo que ele já tivesse ido embora? Pelo número da placa? Poderia, né? Poderia e certamente o faria, porque aí a gente está cometendo uma infração de trânsito, que é transitar sobre o passeio, né? Ele é um veículo, como a gente já ponderou, não pode circular sobre a calçada, não pode circular na ciclovia. Seria a mesma coisa que que algum condutor pegasse um veículo e subisse na calçada, ele sofreria uma infração de trânsito e o agente também pode fiscalizar para o ciclomotor nesse quesito. Temos mais perguntas dos nossos ouvintes aqui. Daniel está comigo nessa manhã, Dani. Patrícia, sobre essa questão da fiscalização, né? O Charles, ele falou o seguinte, sobre a fala, né, do... Não pode, mas o que mais se vê, inclusive em alta velocidade. E perguntou quem que fiscaliza. Ele estava falando que se é a Guarda Municipal, mas além da Guarda Municipal, algum outro órgão pode fazer essa fiscalização também? E outra, eu até aproveito o Charles e pergunto se o próprio ouvinte pode anotar a placa e fazer denúncia, porque realmente é uma pergunta e uma reclamação constante aqui dos ouvintes, que eles andam em velocidade alta e aí independe de se é uma bicicleta alterada para poder andar a 50 km ou se é um ciclomotor que não está emplacado, no caso do Fernando até com placa, né, Rafael? Passando pela ciclovia, se as pessoas podem fazer alguma coisa, porque a reclamação é que raramente eles veem alguém de trânsito olhando para isso. E a Marinês também, Patrícia, mandou não uma pergunta, né, mas uma afirmação. Nossa, em Bento Ferreira está cheio delas nas calçadas e em velocidade alta. Tomei já vários sustos. Aí, Rafael. De fato, percebe-se esse aumento no uso desses veículos e a circulação de forma desordenada, né? E o que a resolução trouxe em 2023 foi justamente uma organização do que cada tipo de veículo pode ou não, né? A competência para a fiscalização, ela é múltipla. Então a gente tem desde guardas municipais, como polícia militar, agentes de trânsito do próprio Detran, ou até PRF, dentro de cada competência, né, pela via, né? Uma via que tem o trânsito municipalizado dentro da cidade, a competência por fiscalização, ela é inicialmente da Guarda Municipal, do município responsável por aquela via, e também envolvendo a Polícia Militar, e através do batalhão de trânsito e os agentes do próprio Detran, né? Então, ela é uma competência ampla de fiscalização desse tipo de veículo. O Rafael está aqui perguntando se o veículo estiver abaixo das especificações de ciclomotor, não precisa de emplacamento, né? Não precisa de emplacamento. Então, a gente tem as especificações técnicas de potência. Se ele não se enquadrar naqueles requisitos, é dispensado o emplacamento e a CNH. Aí eu te pergunto, o Giovanni está aqui também falando isso, né? Eu estou pensando em comprar uma bicicleta elétrica, vou pedir para colocar na nota fiscal. É uma bicicleta elétrica para reforçar lá, né? E que pode andar na ciclovia da vida, da Terceira Ponte, só por garantia. E eu aproveito e te pergunto isso também, Rafael. Como é que, se a diferença entre elas visualmente é muito pouca, em caso da abordagem de alguém que esteja trafegando a mais de 30 km por hora, que é a velocidade máxima da bicicleta elétrica, que pode andar na ciclovia, não é isso? Exato. Como é que o agente vai saber o que é um e o que é outro se não tem uma nota fiscal ali comprovando? Os agentes, eles já têm os critérios técnicos de avaliação daquele tipo de veículo, né? A gente já fez algumas operações em conjunto com as guardas municipais, Polícia Militar, Polícia Civil, nos calçadões, né? Tanto em Vila Velha quanto em Vitória, em alguns outros pontos de grande circulação desse tipo de veículo, né? Existem algumas características, igual você falou, que são visuais, né? A bicicleta elétrica, eu não tenho acelerador nela, eu tenho que ter o pedal, o motor ele não tem propulsão, sem a propulsão humana, que é o uso do pedal. Então, o agente ele consegue fazer essa distinção, né? Rafael, fica comigo, a gente só vai ali para o Repórter CBN e volta para você falar um pouco mais sobre essa distinção por parte do agente. E eu tenho outra pergunta aqui para você, para a gente encerrar a conversa. Fica comigo. Tudo bem.
Muito bem, de volta com o nosso CBN Vitória. Estamos conversando com o Rafael Piecats, que é diretor de habilitação e veículos do Detran, falando sobre a regra dos condutores de ciclomotores que precisam emplacar os seus veículos até 31 de dezembro. A gente está se referindo aí àqueles que compraram antes de julho de 2023, quando começou a valer essa regra, que agora, a partir de julho de 2023, todo mundo que compra um ciclomotor já sabe que tem que fazer, né? Uma coisa está ligada à outra. O emplacamento está ligado à compra. Agora, antes do repórter CBN, a gente deixou essa pergunta no ar: como é que os agentes de trânsito conseguem diferenciar os ciclomotores das bicicletas elétricas, visto que visualmente eles são muito parecidos para a gente, mas eles conseguem, já estão treinados para fazer essa diferença. Você até estava falando, Rafael, que uma das diferenças é o acelerador, né, que o ciclomotor tem e a bicicleta não tem, pedal também. Exatamente, Patrícia. Os agentes, eles passaram por capacitação, identificação e treinamento para a gente conseguir, de fato, fazer uma abordagem contínua e completa, né? Que é essa identificação e diferenciação, né, desse tipo de veículo, tanto que durante a abordagem eles avaliam quesitos técnicos, desde a distância entre eixo do veículo, para identificar se aquele veículo é um ciclomotor, se ele atende aos requisitos do ciclomotor, se ele possui, e sendo um ciclomotor, se ele possui os equipamentos de segurança exigidos pela resolução, que é o retrovisor, que é o farol dianteiro funcional, lanterna traseira, velocímetro, buzina, né? Todos esses itens de segurança para a identificação e a circulação em segurança na via do cidadão e proprietário daquele tipo de veículo. Scooter é um ciclomotor? Pergunta do Wesley. Vai depender da potência e das características, né? A gente tem scooters que são enquadradas como motoneta e a gente tem scooters que são enquadradas como ciclomotor, a depender daquilo que a gente falou mais cedo, que é a potência, né? Se limitados a 50 km por hora. Vamos tentar simplificar aqui para o nosso ouvinte. Tem pedal, é bicicleta, mas pode ser também uma scooter, dependendo da cilindrada? Pois é, a gente tem N fabricantes comercializando esse tipo de veículo e cada fabricante está fazendo as alterações visuais do seu veículo de acordo, né? Então a gente pode sim ter uma scooter com pedal, mas é um critério bem técnico que a gente reforça, né? O agente, na hora da fiscalização, ele precisa identificar se aquele veículo, mesmo ele tendo pedal, mas ele ultrapassar a potência permitida, ele deixa de ser enquadrado numa bicicleta elétrica, né? E passa a ser enquadrado num ciclomotor ou numa adulteração. Então, ele é um conjunto de normas que estão postas que a gente precisa fazer o casamento das informações para eu enquadrar aquele veículo numa bicicleta elétrica ou num ciclomotor. É certo. Rafael, obrigada por conversar aqui com os nossos ouvintes. Olha, muitas dúvidas continuam aparecendo. Eu já deixo aqui o convite para a gente conversar numa próxima oportunidade, quem sabe até depois de dezembro, com o fim do prazo, para saber quantos cumpriram aqui no Espírito Santo, né, a norma do emplacamento, quantos faltariam ainda para isso, e responder mais perguntas dos nossos ouvintes, que elas não param de chegar. Muito obrigada, viu? Eu agradeço, Patrícia, a gente está à disposição, tá bom? E aí eu finalizo só, se você me permitir, fazendo um apelo, né, ao proprietário desse ciclomotor que tem dúvida se ele precisa ou não emplacar esse veículo, procurar uma de nossas agências para ter o atendimento personalizado e a orientação técnica necessária para ele fazer o registro e evitar transtornos com o prazo, né? Não deixar para essa última hora. E num geral, para os proprietários, tanto de bicicleta elétrica quanto ciclomotor, sobre as regras de segurança, as regras de circulação e o convívio harmonioso em sociedade, né, para que todos possam ir e vir com segurança, que é o nosso principal objetivo. É isso aí. Obrigada, viu, Rafael? Agradeço, Patrícia. Bom dia a todos. Bom dia para você e para a equipe.